Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a vocês, ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 7 de novembro de 2025. Amém? Irmãos, nós já vamos orar e nós já vamos também ler a palavra do Senhor. Deus, ele me deu uma palavra. Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Mas, irmãos, eu queria pedir a vocês, você que tem algum pedido de oração, coloque aí nos comentários que eu vou estar orando por você. Você que quer oração por alguma área da sua vida, ou até mesmo por um ente querido, coloque aqui, irmãos, nos comentários que eu estarei orando por você. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Deus, irmãos, ele me revelou que a fé de algumas pessoas tem se desfalecido. A pessoa, ela era uma pessoa de bastante fé. É uma pessoa que acreditava nas promessas de Deus. Mas com o tempo, essa pessoa, irmãos, ela foi desacreditando das promessas de Deus. A fé dela, ela foi diminuindo. Irmãos, nós temos que nos fortalecer diariamente. Porque, irmãos, a nossa fé, ela pode acabar se nós não nos fortalecermos. Porque, irmãos, o inimigo, ele tenta roubar a nossa fé. Irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com vocês ou não, mas comigo, irmãos, já aconteceu bastante. Eu ouvi uma pregação, ou eu recebi uma profecia, ou até mesmo quando eu termino de orar, parece, irmãos, que a nossa fé, ela está lá em cima. Quando, irmãos, nós acabamos de sair do culto, ou quando a gente recebe aquela palavra poderosa, a gente fica cheio de fé, não é verdade? Nós ouvimos aquela palavra poderosa, ou muitas das vezes nós terminamos de orar e nós estamos cheios de fé. Ou também nós recebemos uma profecia e nós acreditamos naquela palavra que Deus usou alguém para falar conosco, nós acreditamos naquilo. Mas, irmãos, depois de um tempo, ou até mesmo depois de algumas horas, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, irmãos, nós começamos a duvidar. Parece, irmãos, que a fé que a gente tinha quando nós recebemos a palavra, quando nós terminamos de orar, parece que aquela fé, irmãos, parece que ela vai se esvaindo. Parece que a nossa fé, irmãos, ela vai definhando, em outras palavras. É como, irmãos, se a nossa fé, é como se a nossa fé, ela fosse uma água dentro de um copo de plástico. Aí, irmãos, chega alguém, fura aquele copo de plástico e toda aquela água ela começa a escorrer até não sobrar mais nada. Da mesma forma, irmãos, é a nossa fé. Às vezes, nós começamos cheios de fé. Nós recebemos uma palavra, saímos da igreja, depois que a gente recebe a palavra, cheio de fé, acreditando que vai acontecer, acreditando no nosso milagre. O pregador, ele fala, o seu milagre está chegando, a sua bênção, a sua vitória, ela está próxima. E a gente acredita naquela palavra, irmãos. Só que depois de um tempo, parece que a nossa fé, irmãos, ela vai se acabando. Parece que aquela fé, irmãos, que a gente tinha, a gente não tem mais. E por que, irmãos, que isso acontece? Porque, irmãos, o inimigo, ele está a todo momento tentando roubar a nossa fé. O inimigo, irmãos, ele está a todo momento fazer com que a nossa fé, ela não venha dar frutos. É igual, irmãos, naquela parábola que Jesus contou sobre o semeador. Eu quero ler, irmãos, com vocês justamente essa passagem, essa parábola, que é a parábola do semeador. Eu quero que você acompanhe comigo. Você que pode abrir a sua Bíblia, abra ela comigo, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3, a parábola do semeador, que vai dizer o seguinte: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Glória a Deus. Olha só, irmãos, essa é a parábola que Jesus ele contou do semeador. Irmãos, depois, nos versículos mais à frente, Jesus ele vai explicando o que significa cada tipo de terra. Porque, irmãos, tem 4 tipos de terras nessa parábola. Tem a semente que caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de terra. Depois, a semente que caiu entre as pedras, outras que caiu entre os espinhos, e a outra semente que caiu numa boa terra. Então, irmãos, são 4 tipos de solos, são 4 tipos de terrenos. E Jesus, irmãos, depois ele vai explicar, né, o que significa esses 4 tipos de terreno. Mas, irmãos, eu não vou explicar para vocês os 4, mas eu vou explicar somente o primeiro. Depois, se você quiser acompanhar, irmãos, acompanhe a explicação dessa parábola a partir, irmãos, do versículo 18. Nós vamos ler o versículo 18 e 19 para a gente entender qual é o primeiro tipo de terra, qual é o primeiro tipo de terreno que Jesus ele fala. Acompanhe comigo, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha só, irmãos, como nós lemos aqui, Jesus ele fala que aquela semente que caiu à beira do caminho e as aves do céu veio e comeram ela. Essas aves, irmãos, é representada pelo adversário, é representada pelo inimigo. A semente, irmãos, nós sabemos que é a palavra de Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus, ela cai no coração da pessoa, o inimigo ele vem e tenta roubar essa palavra do nosso coração. Da mesma forma, irmãos, acontece com a nossa fé. É por isso, irmãos, que muitas das vezes eu acredito que isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo, irmãos, várias e várias vezes. Eu acredito, irmãos, que com você também já aconteceu. A gente está cheio de fé. A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma profecia. A gente termina de orar, a gente está cheio de fé. Mas conforme o tempo passa, irmãos, a nossa fé ela vai se esvaindo. É porque, irmãos, o inimigo, ele tenta roubar a nossa fé. O inimigo, ele tenta roubar aquela palavra que foi ministrada sobre a nossa vida. É por isso, irmãos, que muitas pessoas, elas começam até bem na fé, mas com o tempo, elas vão e abandonam a fé. Por quê? Porque, irmãos, ela deixou com que o inimigo roubasse a semente da palavra que estava no coração daquela pessoa. É por isso, irmãos, que nós temos que andar vigilantes, nós temos que andar cuidadosos, nós temos, irmãos, que todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, nós temos que alimentar a nossa fé, para que a nossa fé, irmãos, ela não venha definhar, para que a nossa fé ela não venha acabar, para que a nossa fé, irmãos, ela não venha ser deturpada. Quantas pessoas, irmãos, estão com a fé deturpada? Quantas pessoas, irmãos, estão acreditando em mentiras? Acreditaram na palavra de Deus, mas com o tempo foram acreditando em mentiras, em fábulas, como o apóstolo Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas que as pessoas começaram bem no evangelho, mas depois se deturparam, começaram a acreditar em fábulas, começaram, irmãos, a acreditar em contos. Então, irmãos, nós temos que nos fortalecer para que a nossa fé não venha se desfalecer. E uma das formas, irmãos, de nós fortalecer a nossa fé é orando.
É por isso, irmãos, que nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos pedir para que Deus ele venha fortalecer a nossa fé. Para que a nossa fé, irmãos, ela não venha se desfalecer no meio do caminho. Para que a nossa fé não venha ser deturpada. Para que nós não venhamos, irmãos, ficar incrédulos. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que começam com uma fé extraordinária. Mas depois, irmãos, ela acaba ficando incrédula. Assim como Pedro. Pedro, ele teve coragem de andar sobre as águas. Mas em certo momento, irmão, quando Pedro ele estava andando sobre as águas, ele começou a duvidar. Na hora, irmãos, que ele começou a duvidar, ele começou a afundar. Ele começou até bem, irmãos, mas no meio do caminho, ele começou a duvidar, a desacreditar. Ele começou, irmãos, a oscilar. A fé dele começou a oscilar. E foi nesse momento, irmãos, que ele começou a afundar. É por isso, irmãos, que nós vamos orar aqui neste momento, para que Deus ele venha fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé, irmãos, ela não venha se desfalecer no meio do caminho. Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, aqui neste momento, nós entramos, ó Deus, na Tua presença e oração. E nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta palavra. E Deus, nós entendemos que o inimigo, o adversário da nossa alma, quer roubar a nossa fé. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor não venha permitir com que isso venha acontecer. Ó Deus, quantas das vezes nós ouvimos uma palavra de incentivo, uma palavra que vem da parte do Senhor. O Senhor usa pessoas, ó Deus, para ministrar na nossa vida. Uma palavra que vem direcionada pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, usa um irmão para entregar uma mensagem da Tua parte, ó Deus, para conosco. E nós acreditamos, ó Deus, até naquele primeiro momento. Mas conforme, ó Deus, o tempo vai passando, parece que a nossa fé ela vai se desfalecendo. Parece, ó Deus, que a nossa fé ela vai oscilando. Nós, Senhor, depois de um tempo, nós não acreditamos mais na Tua palavra. Mas, ó Deus, nos ajude a continuar acreditando, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Deus, nós sabemos que o justo, ele vive pela fé. Ó Deus, e se a nossa fé, ela se desfalecer no meio da caminhada, no que nós vamos nos apoiar, Deus? Deus, que o Senhor venha fazer com que a nossa fé, ela venha estar intacta. Que o Senhor venha fazer, ó Deus, com que a nossa fé, ela venha permanecer de pé. Que a nossa fé, ó Deus, ela não venha diminuir conforme o tempo for passando. Não, Deus, pelo contrário. Que ela venha cada vez mais aumentar e aumentar. Que nós não venhamos, ó Deus, fazer igual Pedro fez. Ele até começou, ó Deus, firme na fé, crendo, acreditando que ele podia andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, ó Deus, ele acabou duvidando, ele acabou oscilando. E por conta disso, ó Deus, ele começou a afundar. Deus, não permita com que nós venhamos afundar. Não permita, ó Deus, com que o inimigo venha roubar a semente, que é a Tua palavra, do nosso coração. Que o inimigo, ó Deus, não venha roubar a nossa fé, não. Mas que nós venhamos, ó Deus, ter a nossa fé blindada pelo Senhor. Que nós venhamos ter a nossa fé intacta, que o Senhor venha proteger a nossa mente. Que o Senhor venha proteger o nosso coração. Para que na nossa mente e no nosso coração, nós não venhamos duvidar da Tua palavra. Mas, ó Deus, que nós venhamos continuar acreditando. E que a nossa fé, ó Deus, venha continuar crescendo cada dia mais, cada dia mais. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, Senhor, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei para que esse vídeo venha alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Até amanhã. Fiquem com Deus.